Olá, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo da conferência remota do HR Rocks. Eu sou a Renata Monteiro, VP de Professional Services aqui da Culture Rocks. Estou com um convidado muito especial para nós em nossa trilha de conteúdo, que é a trilha de transformação digital no RH. Então, eu estou aqui com o Flávio Lugero. Olá. Então, eu vou apresentar um pouquinho o Flávio para vocês. O Flávio é sócio do Startae e do Officeless, que ajuda times e líderes a implementar o trabalho remoto nas suas organizações, solidificando assim uma cultura baseada em autonomia, liberdade, confiança e propósito. Nessa entrevista, o Flávio vai contar um pouco para a gente como que a sua empresa também pode implementar o trabalho remoto de maneira mais efetiva. Então, um tema super atual. Seja muito bem-vindo, Flávio. E Obrigado, Rê. eu vou seguir aqui com algumas perguntas, Flávio. Então, para começar, o que é o trabalho remoto e o que não é? Legal, Conta legal. pra gente. Pois é, o trabalho remoto, muitas vezes se confunde, né, com home office, e uma das primeiras coisas que a gente fala é que trabalho remoto não é só home office. Claro que a gente está vivendo agora, né, nesse momento, uma situação que as pessoas foram forçadas a trabalhar de casa, mas o trabalho remoto, ele transcende isso, né? O trabalho remoto tem muito mais a ver com a empresa dar a liberdade para as pessoas trabalharem de onde elas se sentem mais produtivas e melhores naquele dia, né? Então, para isso acontecer, é preciso que tenha uma relação de confiança, que a gente tenha mecanismos de comunicação mais estruturados, né? Então, na prática, é uma empresa que tem processos, né, são organizados, né, todos os seus processos nas nuvens, né, ou processos digitais, e tem essa cultura um pouco mais horizontal, mais transparente, mais equalitária ali, para permitir que essa relação que é remota aconteça, né, de uma forma mais fluida. Legal. Então, passa também por uma transformação de cultura, né? Bastante, Não bastante. só do mecanismo de trabalho. E por que você acredita por que implementar, né, essa Legal. cultura de trabalho remoto? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar algumas imagens, para ficar mais claro isso daí. Por que investir, né, num programa de trabalho remoto? Acho que hoje, com certeza, né, excluindo a situação que a gente está vivendo aí de emergência, né, a gente está com coronavírus, né, uma pandemia no mundo inteiro, e basta lembrar que a gente teve também outros momentos de graves, né, no Brasil. A gente teve enchente, a gente teve a greve dos caminhoneiros, que as pessoas foram isoladas também e não estavam restritas para ir para os escritórios. O trabalho remoto ajuda muito nessa situação que o time precisa ficar distribuído, né? E a gente tem um cenário nas organizações de dois lados, né? A gente tem o líder, que está representado aí por essa pessoa com a cabeça em chamas. Então ele está realmente muito preocupado, e nesse contexto que a gente está hoje, ele está preocupado se as pessoas estão sendo produtivas, se as metas estão sendo alcançadas, se as pessoas não estão se distraindo em casa, né? Então é um líder que ele tem muita pressão, e do outro lado também a gente tem o colaborador também com muita pressão, né? Então tá o líder frustrado, né, de olhar e falar, caramba, as pessoas não estão envolvidas, elas só entregam o que foi pedido, tá muito difícil de encontrar gente boa, muita empresa tem dificuldade de contratar pessoas na cidade sede, né, e hoje a gente está com uma geração que está muito conectada com o propósito, né, então pessoas que buscam um estilo de vida, muitas vezes, que não está no centro das cidades, e existem diversos talentos espalhados, né, por aí. E a gente tem também as pessoas também, né, que estão pedindo um novo tipo de relação. Então, hoje, por incrível que pareça, tem empresas que controlam hora, né, das pessoas. Então, é muito mais importante, ao invés Controlar de o almoço, às vezes, né? controlar o almoço, né, horário de entrada, horário de saída, isso falo que é uma herança, uma sombra aí da era industrial, né? E a gente está nesse momento agora, né, sendo forçado a entrar na era digital. Eu acho que as conexões aí, a internet nunca foi tão usada, né, quanto nessa fase que a gente está vivendo aqui, né? Então,
contando o cenário que a gente tinha antes, né, as pessoas estavam perdendo muito tempo no trânsito, né, por exemplo. Então, muita gente ficava ali no trânsito horas e horas, né, e na prática isso é tempo produtivo do time, né. E, e lembrando que o escritório, muitas vezes, ele é um templo da distração, assim. As pessoas estão lá dentro e muitas vezes elas precisam fazer trabalhos mais profundos e elas não conseguem, porque tem uma série de interrupções e as coisas não fluem. Então, tem esses dois lados, né? E aí, trabalhar remoto com confiança e de forma profissional permite que as empresas acelerem a transformação cultural e digital, né, dentro das equipes, porque ela vai precisar adotar processos digitais. Precisa ter um modelo de gestão focado em metas e resultados. Então, parar de uma vez por todas a medir horas. Não faz mais sentido enquadrar as pessoas de 8 às 18. E ter uma estrutura nas nuvens que possibilite para que o trabalho aconteça, né? E para os colaboradores é um amadurecimento profissional, né? Então as pessoas com muita liberdade vem muita responsabilidade também. Então é um ganho de autonomia sobre a própria rotina, sobre a produtividade, sobre os processos de trabalho, né? E a pessoa vai ter mais clareza, né? Qual que é o papel dela dentro da equipe, o que ela entrega. No trabalho remoto a gente comenta que o que acaba se sobressaindo, né, é o trabalho que a pessoa faz no dia a dia. Então, você consegue ver claramente se o trabalho está sendo entregue ou não, né? E esse senso de autorresponsabilidade, né, em cada projeto, eu acho que são boas razões aí para implementar o trabalho remoto. E acaba com aquela cultura de que, eu fiquei no escritório até mais tarde, então aquela pessoa trabalha muito, né? Então, Total. trabalhar muito não quer dizer produzir muito. Às Eu vezes, falo colocar que ali. a pessoa pode estar de corpo presente, mas a mente dela está em outro lugar. Então, muitas vezes ela está lá de corpo presente no escritório e tem empresas, né, que ainda existe uma cultura da presença, né? Exato. Onde se alguém chega 10h30, 11 horas, já é olhado de uma forma torta e tal, ou se sai muito cedo, independente se a pessoa está entregando ou não, né? Exato. Muito legal. E conta pra gente, então, dito da importância, né, desse trabalho remoto, como implementar e que técnicas e ferramentas você recomenda utilizar para cada tipo de atividade? Legal. Então, assim, acho que a gente está falando realmente de mudança de cultura, né? Então, toda mudança de cultura, ela tem que ser feita com uma certa cautela. Então, normalmente o que as organizações fazem, né, e tirando agora que as pessoas foram forçadas a trabalhar de casa, que ainda não é um trabalho remoto fluido, a gente começa com um grupo piloto, com pequenos grupos ali, e essa cultura vai sendo espalhada aos poucos para o restante da organização. Isso precisa ser da alta gerência, né, para os colaboradores. Não adianta vir um grupo piloto de colaboradores, isso tem que vir do C-Level, tem que vir do CEO, tem que vir do conselho, né, como uma ação estratégica, né? E aí, falando de ferramentas, existem sim ferramentas para cada tipo de atividade, né? Então, eu comento que a comunicação no ambiente remoto ela é essencial. Então, as pessoas precisam se comunicar muito mais do que se elas estivessem presencialmente. Então, as pessoas precisam estar reportando o que elas estão fazendo todos os dias, elas precisam ficar dando status dos projetos. Então, a gente tem uma série de ferramentas para essa comunicação mais instantânea, né? Por exemplo, então, a gente tem os chats. Então, a gente pode usar o Slack, tem gente que usa ainda outras ferramentas de chat, a gente usa o Basecamp aqui dentro. Existem Legal. ferramentas que são essenciais para gestão de projetos também, então tem ferramentas como o Trello, como a Asana, ferramentas que operam na comunicação, operam na gestão do dia a dia de projeto, e ferramentas, né, como vocês da Culture Rocks aí, que são ferramentas de visão estratégica sobre a empresa, como anda, né, fazer esse loop de feedback com os colaboradores. É importante ter também esse tipo de ferramenta para que as informações da empresa estejam lá disponível para todos saibam quais são as metas, todos saibam quais são os resultados, né, esperados, né? Então isso não vai estar mais nos quadros, nas paredes, né, das empresas, e vai estar no ambiente digital, né?
Legal. E se forçar também, né? Aqui na Culture a gente trocava muita coisa pelo WhatsApp. É E perigoso. muito perigoso. E o que a gente fez? A gente eliminou os grupos. A gente só tem um grupo hoje que fica quem quiser, que é um grupo que a gente chama de random, que são coisas aleatórias, né? Uhum. Mas a gente migrou 100% da comunicação pelo Slack. A gente usa bastante o Slack, usa a nossa ferramenta e outras ferramentas virtuais, porque o WhatsApp é bem perigoso. Então, uma É coisa bem que a gente se perigoso. forçou é eliminem os grupos. Não tem por que a gente conversar por Sim. ali. Isso ajudou Eu bastante. esqueci de falar. O WhatsApp, o problema dele é que você não tem essa linha tênue, né, entre o que é pessoal e o que é profissional. Então, junto com um grupo de família, você está tendo o grupo da empresa e um dos efeitos colaterais mais perigosos, né, do trabalho remoto, apesar dos líderes acharem que as pessoas que pode ter queda de produtividade, na verdade tem aumento da produtividade. E muita gente entra em burnout, trabalha muito mais. Então, se você tem um grupo no WhatsApp, para a pessoa desligar daquilo vai ficar muito mais difícil, né? Ela vai ver uma notificação no grupo da empresa, ela vai acabar vendo isso, sei lá, que horas, né? Que horas do dia e tudo mais. Então se mistura muito, né? Eu esqueci Legal. também de falar das ferramentas que a gente usa bastante para trabalhos colaborativos, né? E criativos, né? Então tem se usado muito, né? A técnica do design thinking, do design sprint. E a gente usa quadros brancos virtuais. Um deles é o Mural, tem o Miro também, né, que são espaços para você colar post-it, desenhar, isso tudo de forma remota. E para videoconferência, né? Obviamente, a comunicação escrita ela é a base, mas uma hora vai se precisar fazer uma reunião de status, né? Uma reunião mais profunda. E aí tem o Zoom, tem o Slack, tem o Skype, o próprio pacote da Microsoft Teams também, que é bem completo. Tem muitas empresas gigantes que estão usando, né? Então, Grandes ferramenta players, né? e assim, a gente fala, né, que mais importante, né, do que as ferramentas é realmente lidar com as pessoas. Então, assim, a ferramenta é importante, né, mas a gente tem que entender que isso vem é uma pontinha de iceberg, né? Então, assim, deixa eu mostrar aqui só uma imagem que a gente gosta de compartilhar. Então, assim, muitas empresas estão buscando as ferramentas, né? Qual que é a ferramenta ideal e tudo mais. Mas tem que lembrar que é isso aqui, ó. A ferramenta não é o mais importante, né? São as pessoas. Como é que eu vou usar as ferramentas, que tipo de cultura que eu estou imprimindo dentro dessa organização, e no fim das contas são pessoas do outro lado, né? Então, a ferramenta Uhum. não é definitivamente o mais importante, né? Eu costumo falar que entregar um Google Docs, um Word para uma pessoa que não sabe escrever, de nada vai adiantar, né? Exatamente. É uma coisa interessante que você falou do design thinking, dos post-its virtuais. A gente fez o nosso replanejamento, né, estratégico da Culture em uma semana e meia e foi 100% remoto. Legal. Então, obviamente que a gente precisava das pessoas ali fazendo as perguntas corretas, analisando os dados para a gente replanejar a rota, né, para essa crise que surgiu. Mas a gente fez tudo isso de forma remota e a gente achou que não fosse possível, né? A gente era muito É, apegado de reunião estratégica, todo mundo numa sala. E eu acho que foi até um pouco mais produtivo total. e funcionou super bem. Então eu estou contando isso bastante para as pessoas. É um caminho sem volta, né? Porque a gente fala que a gente já rodou design sprint, por exemplo, presencial, ou sessões de cocriação presencial. Mas no online você tem vários benefícios, né? Primeiro que todo mundo tem voz e não tem aquela história da pessoa que fala mais, ou a que fala menos, ou a que fala mais alto, porque está todo mundo na sua câmera. Então você dá uma equalizada e cria uma relação mais horizontal, né, entre as pessoas. Fica tudo documentado, né? Você pode gravar a call, caso você queira revisar aquilo. Tá tudo já nesse quadro branco virtual. Então você sai da conversa com um vídeo, com quadro branco e todo mundo tendo voz, né? Então acaba sendo, por incrível que pareça, é melhor, né, do que um processo presencial. Concordo 100%. Você falou um pouco de alguns desafios, mas se você puder mergulhar um pouquinho mais, Flávio, contar para a gente os desafios de Claro, implementar. claro. Acho que tem esse desafio, né? A gente comenta que a gente está mexendo na relação de confiança, né, das pessoas.
Então, é uma crença que a gente tem hoje, eu digo nos relacionamentos humanos, assim, né? A gente precisa evoluir a nossa relação de confiança, né? De deixar a, a pessoa com mais liberdade, o time com mais liberdade. Acho que a primeira coisa é um desafio da relação de confiança nesse time. Então, isso já coloca em xeque bastante coisa. E falando de organizações que são maiores, onde não se tem a cultura do trabalho remoto, essas mudanças de crença vão ter que acontecer, vão ser um pouco mais dolorosas, mas vão precisar acontecer. Para as organizações novas que já estão nesse fluxo da transformação digital, já é mais intuitivo, né? Já é mais natural. Então, acho que o desafio é, primeiro, convencer a alta gestão de sair dessa lógica de comando e controle, né? De realmente querer microgerenciar tudo e acreditar nas pessoas, acreditar e ter uma arquitetura baseada em resultado, né, e não mais horas. Então, dar esse shift do controle de horas é um grande desafio. E se você não dá o shift do controle de horas para o controle de resultado, de impacto, vai ser muito difícil, né, implementar o trabalho remoto. E tem muito líder que está acostumado com isso, né, que você falou, de fazer essas reuniões estratégicas, essas sessões criativas presenciais. Então, se permitir fazer online e sair, acho que o desafio é largar a mão do controle e sair do microgerenciamento também. Legal. Que já linka um pouco com a minha próxima pergunta, né? Então, que habilidades você enxerga que as pessoas precisam desenvolver para trabalhar bem remotamente? Legal. Acho que a principal habilidade é a habilidade de comunicação. Então, a gente precisa investir bastante tempo, né, ao longo do dia escrevendo nos chats, nos fóruns da empresa. Tem que ter cuidado com a comunicação, porque você não vai saber como que a pessoa vai receber um ok, por exemplo. Então, raras são as vezes que um ok responde alguma coisa, né? Então, dá um pouquinho mais de contexto. Acho que a gente comenta que é uma comunicação a mais do que o presencial. Então, as pessoas precisam se fazer presente. Então, se elas estão no chat, tem o recurso de usar emoji, usar GIF para expressar o seu sentimento naquele texto. Tem recursos em vídeo, né? Você pode muitas vezes gravar um vídeo e dar o contexto para a pessoa ali, um contexto mais profundo, né? Então, essa habilidade de comunicação, ela vai ser essencial. Tem outra habilidade que a gente comenta que é assim, dá liberdade, mas a pessoa precisa desenvolver o senso de autorresponsabilidade. Então, ela vai precisar organizar muito bem a rotina dela para não se perder com essa liberdade de, nossa, agora eu posso trabalhar a qualquer momento. Então, é preciso, né, desenvolver essa habilidade da autorresponsabilidade também, né? Exato. Então, E tem uma algumas coisa delas. bacana, tem uma coisa só para compartilhar com todo mundo também, do respeito ao outro também, né? Porque às vezes a gente, num ambiente empresarial, você vai na mesa do outro, conversa num cafezinho, e aí essa comunicação, às vezes você está acessando muito a outra pessoa, às vezes sem necessidade, né? Então eu vejo pessoas ligando toda hora, ou mandando áudio, enfim. Então tomar cuidado um pouco com isso também, porque às vezes pensar antes, né, se é necessário eu interromper aquela pessoa naquele momento, se é realmente relevante. E talvez Uhum. deixar registrado e mandar, né, num horário ali no final do dia, um resumo. Então, ir guardando também, né, os assuntos, porque senão você vai bombardeando as pessoas. Tem que tomar um cuidado também com Tomar isso. cuidado, de não ficar excessivo, né? De não ficar toda hora pedindo para fazer reunião, pedindo, dando muita Principalmente informação. líder. Principalmente as lideranças, total. Legal. Muito bom. E como é que então a gente avalia se esse trabalho remoto está sendo produtivo ou não? Como que Sim. a gente pode avaliar? É possível você avaliar primeiro, né, fazendo uma pesquisa de clima, né, com as pessoas. Assim, acho que dá para tirar uma foto antes e depois. Tem empresas que a gente atende, né, empresas grandes que estão passando por esse processo de transformação, ou até startups também. Então você consegue tirar uma foto antes do que está acontecendo, né, como é que as pessoas estão se sentindo pelo fato de não ter o trabalho remoto, e depois como é que as pessoas estão se sentindo pós, talvez, alguns meses ali, né? E aí, outro ponto importante é que quando a gente para de olhar horas,
e também se descola do local de trabalho. O local é relevante, as horas ali entram também como uma certa relevância. E a gente está vendo as entregas, né? Então, o trabalho remoto, ele coloca em evidência cada vez mais as entregas que as pessoas fazem, né? Não é mais o corpo presente no escritório. As pessoas estão entregando, né, o que precisa ser feito, né? E essas entregas geram resultado que vão gerar um impacto. Então, eu paro de olhar o local de trabalho, paro de olhar a hora e vejo o impacto que as pessoas estão fazendo. Por isso que requer essa atualização no modelo de gestão, né? Então, Que é a minha próxima pergunta, né? Dessa maneira, como eu lidero de maneira remota? E quando ouvindo a sua fala, me lembra muito de o líder vai ter que se forçar a ter um alinhamento melhor com seus liderados, né? Com total, as suas total. equipes. Então Sim. conta pra gente como que é liderar, né? Como liderar de maneira melhor de forma remota. A primeira coisa é se descolar do microgerenciamento, né? Acho que tem muito líder ainda que está ali quase fazendo um Big Brother com o time, né? Assim, olhando cada minúcia, vendo se a pessoa está fazendo. Então, solta a cordinha, deixa a pessoa trabalhar, confia e cobra resultado, né? Cobra entrega. E esse líder, ele precisa ter uma comunicação bem próxima das pessoas, né? Então, a gente sugere, é importante ter, por exemplo, né, planejamentos maiores, né, de um ano. A gente acredita que planejar muito distante é um pouco de futurismo, assim. A gente gosta de fazer planejamentos mais curtos. A gente também usa a lógica de OKRs e tal, só que a gente enxugou para os períodos serem mais curtos ali, né? De um mês e meio em um mês e meio ao invés de 3 meses. E a gente, tendo essa visão da liderança sobre o que se quer alcançar naquele um mês e meio, é possível você quebrar isso em semanas. Então, semana a semana, o líder consegue olhar o progresso do que está acontecendo em direção àquele estabelecimento de meta, né, de visão de projeto que está acontecendo. Então, tem essa ótica, né, de fazer olhar para as métricas, né, e principalmente sair do microgerenciamento. Assim, acho que ele vai precisar investir na relação de confiança e confiar nas entregas, né. Exato. Eu acho que tem uma parte também de se organizar, né? Entender que existe um objetivo maior naquele ciclo curto, seja ele de um mês e Uhum. meio, de 3 meses, e que ele deveria focar essas cobranças de resultado nessas entregas que vão Sim. aproximar desse resultado maior, né? E não, eu converso muito com as equipes, às vezes, meus líderes, o alinhado do OKR é isso, mas meu líder me pediu mais essas X coisas a mais, sabe? Ou não Uhum. planejou, isso caiu no meio do caminho. Então, essa comunicação e esse alinhamento eu vejo como super Sim, importante. sim. Tem Legal. que estar tudo muito, muito transparente, né? Muito claro ali para Que é a isso não. cultura da confiança que você falou desde É o a início. cultura da confiança. É a cultura da confiança. E aí, falando um pouquinho do papel do RH nessa implementação, né? Acho que o time está todo aí assistindo ansioso. Qual que é o papel Total, do RH nesse trabalho remoto e como é que ele pode ajudar nesse processo? total. Eu acho que a área de pessoas ali, né, ela é fundamental nesse processo. Acho que ela vai, primeiro, dar esse suporte para as pessoas, né, seja via treinamento, via ferramental, via capacitação. Então, ter um olhar que eu gosto muito, que é o olhar de People Analytics, né, que é alguém que está metrificando como é que essa cultura está mudando, como é que o desempenho das pessoas está mudando, porque o papel do RH vai ser levar inteligência para o board da empresa, levar inteligência para o CEO para falar, olha só como as métricas de desempenho, de cultura aqui estão mudando. Então, é ter um olhar primeiro, de dar apoio, né, para essa mudança acontecer. Então, envolve capacitação, envolve investir em ferramenta. E segundo, criar essas métricas, né? Criar esse People Analytics aí para acompanhar o progresso das pessoas, criar um espaço onde as pessoas possam se abrir, né? E conversar sobre esse processo de mudança. Então, investir bastante em processo de feedback 360, em sessões de one-on-one ali com cada um, porque com uma mudança vai precisar estar mais próximo das pessoas, vai precisar acompanhar
essas pessoas com mais carinho ali, né, eu diria. Então, isso é uma ótima ajuda nesse processo. Excelente. E aí, só resgatando um pouquinho, para quem quer começar, por onde começar, Flávio? Por onde começar? O trabalho remoto, ele já pode acontecer mesmo que a empresa, ele acontece de várias formas, né? Ele existe, tem empresas que são, que tem uma sede e permite que as pessoas trabalhem remotamente alguns dias. Tem empresa que não tem sede e as pessoas já estão distribuídas. Tem empresas que as pessoas, né, estão distribuídas em fuso horários totalmente, né, diferentes, e empresa num outro nível aí, onde tem nômades, as pessoas viajam pelo mundo inteiro e a empresa continua operando. Então, as empresas que têm um escritório, o trabalho remoto ele pode acontecer lá dentro mesmo. É possível fazer a lógica do trabalho remoto operar, que envolve principalmente deixar tudo muito bem documentado nas ferramentas da empresa. Então, por exemplo, se uma conversa estratégica importante surge no cafezinho, se preocupa em documentar isso lá. É o que a gente fala muito, que é a lógica do remote first. O remote first é priorizar as pessoas que não estão naquele lugar ali fisicamente com você. Então, invista em documentação das conversas, né? Uma ótima forma de já começar a exercitar o trabalho remoto, mesmo sendo um Legal. modelo híbrido, né? Um modelo que se tem escritório e se permite o trabalho remoto. Normalmente também a gente sugere isso. Começa com um grupo piloto. Esse grupo, normalmente, a gente prefere mobilizar as lideranças por ser uma mudança cultural. Então, as lideranças da empresa vão, primeiramente, precisar se envolver com essa mudança para depois levar isso para o restante dos colaboradores ali, né? E o que vocês têm aprendido, né, sobre esse momento de crise do Covid que nos pegou aí de surpresa? Que baita surpresa, né? Acho que as empresas foram, via forceps, aí, né, foram forçadas a fazer uma das opções do trabalho remoto, né, que é o home office. E a gente tem percebido uma aceleração da mudança cultural nas empresas, né? As empresas estão precisando se adaptar, estão experimentando, talvez pela dor, algumas pela dor, essa mudança, né? E algumas mudanças são dolorosas, né? E estão precisando acontecer de forma rápida. Então a gente percebeu isso rapidamente. A gente até criou um material que eu vou citar mais no final aí para ajudar as empresas Legal. a como lidar nessa situação, né, de crise. E a gente tem percebido isso, assim, sabe, que as empresas estão se adaptando muito rápido, elas estão tendo bastante resiliência, estão conseguindo, de fato, se adaptar ao que está acontecendo, estão muito preocupadas com as pessoas, assim, eu tenho conversado com bastante gente da área de pessoas, e eles estão sempre preocupados, estão trazendo muitas vezes psicólogo ou agente para ajudar nessa mudança, né, para dar esse suporte maior. Então as empresas estão se adaptando rápido, assim, está sendo bem doloroso, claro, mas elas estão se adaptando rápido. Algumas empresas que não têm, digamos, vagas ou cargos que são elegíveis, né, para o trabalho remoto, muitas indústrias e tal, tá sendo um pouco mais difícil, né, porque eles precisam. Tem umas coisas que envolvem, sei lá, logística, por exemplo, que precisa de alguém carregando uma caixa lá, né? Isso ainda não. Produção, né? Exato, exato. Mas tem sido, a resposta foi muito rápida, assim. Eu senti isso também. E aí, falando um pouco, né, desse cuidado que as pessoas do RH vêm buscando com o pessoal, como é que a gente pode cuidar da saúde mental dos colaboradores de forma remota? Então, a saúde mental tem sido, eu diria que o ponto central dessa crise que a gente está vivendo, né? As pessoas não estavam acostumadas, né, a dividir a rotina pessoal. Quando as pessoas acordam, tomam café, saem de casa e vão para o trabalho, está muito clara essa divisão. Acho que não, a partir de agora eu estou no modo trabalho. Eu virei a chave, né? Agora não, as pessoas, primeiro que elas estão em casa, enclausuradas,
muitas vezes tem que ser em contato com pessoas da família, né, que são queridas, não, né, não pode nem abraçar. Então elas estão já abaladas emocionalmente por natureza e profissionalmente tem essa linha tênue, né, entre o pessoal e o profissional. Então ela está em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que esclarecer muitas vezes, né, para os filhos de que agora papai e mamãe vai trabalhar, mesmo que eles estejam em casa. É super difícil isso. É super difícil, né? Então tem forma de fazer isso, né? Então às vezes ir para se tiver um cômodo extra, né? Vai para esse cômodo, coloca uma plaquinha, né? Lá para o filho, né? Tenta dividir o dia em blocos, assim, separar que momento que eu vou ficar com ele, né? Se veste para trabalhar, né? Para as crianças entenderem que você está indo de fato para o trabalho, né? Então essa divisão da rotina vai ser muito importante. E falando, né, de saúde mental, acho que o principal ponto tem sido a ansiedade das pessoas, né? As pessoas estão muito ansiosas, primeiro, porque não sabem o que vai acontecer, né? Que hora que essa quarentena termina, se esse vírus, se a gente vai aumentar o volume de infectados no Brasil, na cidade, se alguma pessoa próxima, né, já está acontecendo, na verdade, né, pessoas Uhum. próximas falecerem, eu conheço algumas e tal. Então já dá uma vibração de ansiedade, né? Então, a forma de cuidar, eu recomendo, assim, de fato mesmo, de que as empresas tragam psicólogos para fazer sessão com as pessoas, que cada um busca também a sua fonte, né? Eu faço terapia há mais de 15 anos, né? A partir de agora eu comecei a fazer terapia online com ela, com a minha terapeuta. Eu acho que ajuda muito nesse você coloca para fora, se expressar, deixar vir o sentimento. E além disso, tem outras coisas, né? Então, tem empresa que está oferecendo sessão de meditação com os funcionários, sessões de atividade física. Então, dá para fazer isso tudo remotamente, né? A gente está muito acostumado, né, ao presencial, mas agora dá para fazer isso. Muitas vezes a meditação é até mais tranquila de fazer de casa. Uhum. Então, acho que é investir em processos terapêuticos, em meditação, em esporte, cuidar ainda mais das rotinas, né, da alimentação, tudo isso colabora para que a saúde, o corpo e a mente ali estejam intactos ali, né? E ajuda muito. A semana passada eu estava super ansiosa com a respiração ofegante. A gente tem aula de yoga com uma colaboradora nossa que faz Olha que online com a legal, gente. olha que Nossa, eu fui legal. dormir, foi acho que a minha melhor noite de sono nos tempos. Então Cara, ajuda bastante. você mexe o corpo, a mente vai junto, né? Vai junto. Poxa, muito legal, Flávio. Muito obrigada aí pelas palavras. E eu queria pedir para você algumas recomendações, tanto de conteúdos, ferramentas, contar um pouquinho para a gente como que a gente pode acessar alguns conteúdos interessantes. Legal. A gente tem bastante conteúdo gratuito, assim, né? Então tem realmente o nosso site, né? É um portal de conteúdo, é uma plataforma de conteúdo, a gente publica muita coisa lá. Então a gente tem aqui, por exemplo, no nosso site, nessa área de materiais, vários e-books, né? O último que a gente lançou é este Como Liderar Equipes à Distância, né? É um e-book totalmente gratuito. A gente tem Legal. um podcast que está em todas as plataformas aí, que é o Officeless Talks. A gente sempre está produzindo bastante conteúdo, né, sobre o assunto, né, desde como humanizar a comunicação online, como é que você determina autonomia de times remotos, como é que dá feedback online. Tem o nosso canal no Instagram, que a gente faz uma publicação diária de conteúdo. Então são dicas, são pílulas aqui, né, de conhecimento, que a gente vai publicando bastante coisa. E tem o nosso canal do YouTube também, onde a gente publica também, de tempos em tempos, bastante conteúdo. A gente faz umas lives, né, chama de lives mão na massa, que são lives bem profundas sobre um tema bem específico. E recentemente a gente criou esse guia para essa situação de emergência que a gente está vivendo, né, que é um guia para trabalhar em situações de emergência, o Remotos para o Bem. Ele está em português, inglês e espanhol. Então, é um conteúdo que Legal. já dá essas dicas rápidas, né, de como trabalhar, como se comportar, como é que você monta um escritório virtual, quais ferramentas usar. Então, tá tudo muito bem, tá tudo público. Entra lá, você encontra. Se você não lembrar aí de buscar isso no Instagram, no YouTube, é só ir no nosso site também.
officeless.cc, que está tudo listado lá. Bem completo. Tem podcast, tem artigo, tem Todos os e-book, canais. muito legal. Todos os canais. A gente faz isso porque a gente sente, né, que é preciso compartilhar bastante conhecimento, porque ainda tem muita empresa que ainda não absorveu isso, e a gente fala, cara, quanto mais a gente compartilhar, mais empresas vão ser impactadas. Legal. E para perfis diferentes, né? Tem gente que Perfis prefere diferentes, e-book, gente que prefere escutar, né, enquanto está fazendo alguma formatos atividade. diferentes, total. Muito legal. Bom, pessoal, nosso papo chegou ao fim, né? Flávio, muito obrigada. Agradecer mais uma vez sua participação. Foi excelente Obrigado ter a você com a vocês. gente. Você trouxe muito conteúdo rico, até para mim, né? Eu acho que a gente já fazia algumas coisas, mas a gente começa a entender, né, os caminhos e por que fazer dessa forma, porque é melhor. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês vêm fazendo na Officeless. Eu venho acompanhando, eu já sigo vocês aqui no Instagram, então o pessoal Valeu, siga também. valeu. E vocês que estão aí nos acompanhando, espero que estejam aproveitando muito os nossos conteúdos. Não deixe de conferir outros, né, do HR Rocks. Tem Muito muita conteúdo coisa bom. legal por vir. Pessoal, um grande abraço, um bom dia para todos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.